A série spin-off de The Boys finalmente tem nome confirmado. Gen V. Jogos Vorazes, X-Men e The Boys. Vai ter um pouquinho de tudo nessa série, de verdade. Agora, o que eu quero saber é, será que vão adaptar o arco dos G-Men dessa vez? Vamos conferir tudo que vai rolar nessa série? Vamos lá, vamos lá. Gamers e otakus de plantão, parem tudo que vocês estão fazendo agora. Se liga nessa novidade séria, hein? Do que está falando? Olha só o que tá chegando hoje pra gente baixar. É o game Sanseiya Lendas da Justiça. Faça elevar o cosmo do seu coração. Pô, impossível não cantar isso. Pros fãs de Cavaleiro do Zodíaco, tá aí um novo jogo pra celular. E ele recria exatamente a história do anime com as fases e as habilidades dos personagens. Tá bom, galera, não podia ver essa novidade sozinho, tinha que passar pra vocês. Pra mim, né, comecei a ver Cavaleiro do Zodíaco quando eu ainda era um jovem mancebo, porra, é nostalgia pura, né? Esse é o primeiro game pra celular com tema CDZ na tela vertical e é muito confortável pra jogar. Dá pra fazer com uma mão só, hein? Ah, e tem o modo de jogo Idle, tá? E dá pra faturar um monte de benefícios assim. Então se liga, o Open Beta do game Sanseiya Lenda da Justiça já começou. Bora baixar que tá bom demais, galera! Reinet Trans, Peter aqui. Bom, galera, finalmente o nome do spin-off de The Boys saiu e agora a gente pode confirmar com toda certeza que vão adaptar os G-Men. Pô, tem que ser, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai ter essa nova equipe como se fosse os Seven dentro da série. Não é isso, né? Pelo anúncio do próprio showrunner do The Boys, o Eric Kripke, nome difícil, né? A série vai trazer elementos diferentes do que já são conhecidos, né? Mas vai manter o padrão de The Boys. Ou seja, toda aquela violência, aquelas sátiras da série, isso vai rolar. The Boys sem sátira, sem gore, sem sangue, não é The Boys. Então, pra esse universo ser bem representado, tem que manter essa essência, isso vai rolar. Mas vem comigo agora pra gente entender melhor qual vai ser a pegada e como que o G-Men vai influenciar a série. E já capricha no like se você curte o universo de The Boys. Bom, o perfil da Prime Video, ele postou um vídeo com os atores da nova série spin-off de The Boys, revelando o nome da série, Gen V. Né? E, assim, o nome é diferente, né? Mas embora o nome seja diferente, a série claramente vai fazer referências fortes aos G-Men dos quadrinhos, só que com algumas coisas a mais, ok? A história vai se passar na única universidade dos Estados Unidos voltada para super-heróis, onde os alunos lá dentro conseguem se formar e, se tiverem sorte, arrumam contratos com a VOT para serem supers ao redor do país, né? Porque, pô, dá dinheiro pra caramba. A série deixa claro na descrição que vai ser algo no estilo série universitária com jogos vorazes, sabe? Consegue imaginar isso? E, claro, mantendo o padrão The Boys, ou seja, uma série para mais de 18 anos. O Eric Kripke, ele deixou claro que alguns personagens de The Boys vão aparecer em Gen V, já que a série acontece no mesmo universo. Isso, pra mim, é uma forma de adaptar ou fazer referência aos grandes momentos dos quadrinhos que não tiveram espaço em The Boys. Porque os quadrinhos são marcados por momentos épicos, mas a série não dá pra adaptar tudo. Agora, expandindo, dá pra adaptar mais coisas. Enfim, quando a gente fala em Gen V, não teria como não lembrar dos G-Men, a sátira dos X-Men dentro do universo de The Boys. Nas HQs, essa vibe assim universitária existe, ok? E é tema principal entre as HQs 23 e 30, quando o Hughie conhece os G-Wiz, que é uma das equipes secundárias dos G-Men, que vive lá numa república dentro da universidade e leva uma vida tipo de farra pra caramba enquanto se prepara lá pra fazer parte da equipe principal, né? Que são os G-Men. A partir daí, o Hughie se infiltra no meio desses heróis pra pegar informações, mas ele acaba se tornando amigo dos G-Wiz, porque ele percebe que, por mais que eles sejam sem limite, eles não cometem maldade como os outros supers, né? Fora isso, o Hughie, ele percebe que quem tá ali são crianças que foram tiradas dos pais pelo John Goldolkin, que é o líder dos G-Men. Por isso, todos eles ali são vítimas desse safado. E é esse John Goldolkin quem comanda essa hierarquia das equipes que vão muito além da G-Wiz e do G-Men. Sem dúvida, ele é um dos vilões mais nojentos de The Boys, vocês vão ver isso. Vocês vão ficar com muita raiva desse maluco, ok? Ele é tão problemático que até a VOT não gosta dele. Por isso rola até um conflito entre a VOT e o Goldolkin, que termina num dos momentos mais violentos de The Boys nas HQs. Pra você ter noção, quando eu falo momentos mais violentos em The Boys, é porque tem que ser muito gore, né? Inclusive eu falei disso no último vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem, dá uma olhadinha, ok? Essa fase das HQs, o Hughie começa a entrar em conflito com o Butcher. É exatamente aí. Por quê? Porque ele acha que nem todo super é do mal. E por isso ele quer dar uma chance pro G-Wiz. Mas acontece que o G-Wiz descobre que o Hughie é um impostor e eles tentam matar o Hughie, né? Eu não acho que vão adaptar esse arco, que é uma pena, com certeza. Mas com certeza alguma referência a isso pode rolar em algum episódio especial. Bom, na série não ficou claro se a gente vai ter os personagens do G-Man, mas referência é o que não falta, né? A universidade onde essa galera vai estudar já tem nome. Se chama Universidade Goldolkin, o mesmo nome do mequetrefe dos quadrinhos lá,
Esse maluco é chato. Parece Superboy Prime, pô, aquele que todo mundo odeia, né? Pode acontecer de darem o nome na universidade em homenagem ao Godokin, que talvez, né, tenha sido morto pela VOT junto dos G-Men originais no passado, igual nos HQs, sacam? Então por isso que tá Universidade Godokin, ou seja, esse fato desse massacre aconteceu já antes. A universidade dessa série teria se passado depois. Igual fizeram com a Payback, né, colocando a trama dela nos anos 80. Eles poderiam usar os G-Men nos anos 90, por exemplo, para servir de inspiração tanto para a universidade quanto para fazer referência aos X-Men dos anos 90. Isso seria incrível. E eu acho que isso pode acontecer muito, já vai anotando aí. Aí vai lembrar, né, que essa Universidade Godokin já foi citada antes no programa do YouTube 7 on 7, com Cameron Coleman, aquele apresentador que apareceu na 3ª temporada. E num desses programas do Cameron Coleman, ele fala sobre a Universidade Godokin e sobre a VOT Hero Draft, que é um evento anual onde os supers competem para ver quem consegue mais contratos com a VOT para proteger as cidades ao redor dos Estados Unidos. Então é aqui que os Jogos Vorazes começam a fazer sentido. Provavelmente vai ser uma competição de sobrevivência. Então já dá pra esperar muita luta entre supers ali e sangue rolando pra tudo quanto é lado. Vai rolar morte ali com certeza. Tem tudo pra ser uma série boa pra caramba, né? Mas se eu tivesse que escolher, a Universidade Godokin cairia bem melhor como arco dentro de The Boys. Quem sabe uma temporada só deles pra tirar um pouco o foco dos Seven, sabe? Porra, os The Boys existem pra cuidar de todos os supers, não só dos Seven. Parece que os The Boys estão ali só pra ir contra o Seven. E nas HQs não é assim. Seria legal expandir esse universo dos The Boys, o plano dos The Boys. Eu sei que nessa hora você pode falar, porra, mas a gente não lê as HQs do jeito que tá ótimo. Sim, mas como eu leio, e muita gente eu sei que lê, sabe que pode ser muito melhor. Se fizer como nas HQs, vai ficar muito mais maneiro. Mesmo assim, galera, a série tem todos os ingredientes pra bombar da mesma forma como a bomba The Boys. Isso sem falar que eles podem aproveitar a Cindy, né? A Cindy não deu as caras. A Cindy não apareceu na 3ª temporada de The Boys. Ela vai estar, sim, nessa série aí. Muita gente achou, inclusive, que a Cindy fosse uma adaptação da Grace Wilhelm, a Silver Kincaid dos G-Men nas HQs. Bom, os poderes são bem parecidos e ela se encaixaria muito bem nessa equipe em Gen V, né, na série Gen V. O problema é que a gente já teve uma Silver Kincaid na série lá durante a American Hero, lembra? Outro super que já foi mencionado em The Boys Diabólicos e fez parte do G-Men é o Groundhog, a versão do Wolverine com aqueles martelos no lugar da mão. É ridículo, né? Nos quadrinhos ele é completamente pirado. Já no episódio de The Boys Diabólicos, ele consegue ser alívio cômico justamente por causa dos martelos no lugar das mãos. Assim, na verdade, o Groundhog ele tá presente em The Boys. Ele foi citado algumas vezes nesse universo, como por exemplo no programa do Cameron Coleman, depois dele ter sido preso pela 5ª vez em Chicago. Galera, sério, eu poderia ficar aqui falando horas, só teorizando como os G-Men podem surgir em Gen V. Tudo com base nos quadrinhos, lógico, teorizando com base, ok? Mas assim, independente se vai ter G-Men ou não, o importante é que a gente vai ter mais universo de The Boys pra assistir, vai ser maneiro pra caramba. Eu realmente não vejo a hora. Eu espero muito que a série seja boa pra caramba, como é. Sabe, que mantenha a qualidade, o nível dos The Boys. E uma curiosidade, né? O nome Gen V me fez lembrar de uma HQ da Image Comics, lá dos anos 90, chamada Gen 13, ou Gen 13, né? Quem é que lembra? É a cara dos X-Men. Comenta aqui nos comentários quem é que lembra de Gen 13, né? Essa eu quero ver realmente quem é das antigas que vai lembrar. Toca aqui agora, se inscreve. Eu vou dar umas mendigadas mais pra frente, né? Pô, tem que pedir pra vocês. Porque também você que tá vendo esse vídeo aqui pode não ver o outro, né? Aí eu vou pedir pra outra pessoa. Obrigado de coração. Bom pra caraca, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!